gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Mente Aberta para dar continuidade à playlist que faz referência às questões da psicologia em concurso público. Então, aqui eu vou começar a elucidação referente a uma questão do âmbito da psicologia em concurso público. É uma questão do ano de 2019, trata-se do concurso da Polícia Civil para escrivão, concurso proposto, ou melhor, as questões foram propostas pela Assessoria em Organização de Concursos Públicos, há de ser esta a banca que promoveu a devida questão, e é uma questão do ano de 2019. Esta questão, ela diz o seguinte: acerca do grupo dos transtornos psicóticos, é possível indicar a esquizofrenia como um de seus principais representantes, considerando os sintomas típicos da esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta 3 desses sintomas. Então veja bem, a questão, o enunciado da questão, diz o seguinte, que a esquizofrenia há de ser um de seus principais representantes. Representantes de quê? Dos transtornos, do grupo de transtornos psicóticos. E aí, a questão que é o seguinte, bem, considerando os sintomas que são típicos da esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta 3 desses sintomas. E aí, tratando-se das alternativas, a letra A diz o seguinte: instabilidade de humor, alucinações e discurso desorganizado. Alternativa B, conversões, delírios e alucinações. Alternativa C, compulsões alimentares, obsessões e delírios. Alternativa D, discurso desorganizado, obsessões e alucinações. Alternativa E, delírios, alucinações e discurso desorganizado. Pois bem, a questão está pedindo quais são os sintomas que de fato são típicos da esquizofrenia. Assim como as questões anteriores já tratadas aqui, eu não irei me ater a apenas este vídeo para falar sobre esta questão. Aqui há de ser o primeiro vídeo sobre esta questão, porque de fato eu quero trazer uma elucidação abrangente acerca do assunto. Primeiro de tudo, vamos entender esse grupo dos transtornos psicóticos. E para este entendimento, eu vou trazer uma elucidação com base no DSM. Então, segundo o DSM, os transtornos psicóticos são adoecimentos graves, São adoecimentos que são muito graves. Por quê? Por que são adoecimentos graves? Porque, veja bem, é o tipo de transtorno que vai provocar uma dificuldade quanto ao bom julgamento, ou seja, o julgamento com crítica. Por quê? Porque torna difícil, promove ao ser humano, na verdade, uma dificuldade no que diz respeito a uma racionalização crítica, reflexiva,
implicada na dimensão da realidade. Por que os transtornos psicóticos são graves, né? Porque traz uma dificuldade ao ser humano de responder emocionalmente. Ou seja, são transtornos que promovem uma dificuldade no que diz respeito a uma resposta emocional, já que emocionalmente o ser humano ele fica bastante embotado, bastante silenciado quanto à sua dimensão emocional, né? Para além disso, os transtornos psicóticos promovem uma dificuldade quanto a comunicar-se de modo eficaz, quanto a comunicar-se de forma eficaz, né? Este grupo de transtornos traz uma dificuldade ao ser humano no que diz respeito ao entendimento da realidade. Ou seja, o ser humano se vê aí abarcado por uma dificuldade no que diz respeito a se comportar em coerência com a realidade propriamente dita, já que é um tipo de transtorno que promove um sucateamento na dimensão da realidade. Então, de fato, os transtornos psicóticos promovem sintomas que são graves. E as pessoas com transtorno psicótico têm dificuldade, de fato, em manter um contato com a realidade de modo crítico, de modo reflexivo, de modo implicado com esta realidade propriamente dita. E aí, por conta disso, são acometidos por uma dificuldade muito grande de lidar com a vida cotidiana. Isso quando o sintoma ele está em um estado agudo. E vale, diante de tudo isso, gente, vale salientar que mesmo os distúrbios psicóticos graves, mesmo diante da gravidade, tá? São distúrbios que geralmente podem ser tratados. Então veja bem, os sintomas característicos das esquizofrenias, que são típicos, que são abordados de uma forma generalista, são delírios, alucinações, discurso desorganizado, ou seja, o frequente descarrilamento do discurso, né? Quando se fala de um discurso desorganizado, fala-se de um frequente descarrilamento do discurso. Aquele discurso que sai dos trilhos. Ou até mesmo aquele discurso incoerente, ou seja, aquele discurso que há de ser contraditório, né? Podemos falar também do comportamento acentuadamente desorganizado, ou até mesmo o comportamento acentuadamente catatônico. Será um sintoma típico, característico da esquizofrenia, né? Que há de ser abordado de uma forma generalista. Então, falar de um comportamento desorganizado é falar de um comportamento confuso, é falar de um comportamento agitado. Falar de um comportamento catatônico é falar de um comportamento imóvel, embotado de modo significativo. Ou então, ao contrário disto, bastante excitado na dimensão motora. Ou até mesmo
aquele comportamento que está abarcado por um negativismo profundo. Esse negativismo profundo, ele é expressado no comportamento. E quando se fala de um negativismo profundo, fala-se de um humor deprimido, fala-se daquela perda de interesse, daquela perda de prazer, fala-se da perturbação do sono, fala-se daquele sentimento de culpa excessivo, fala-se de uma dificuldade de concentração, fala-se de uma perda de energia, fala-se de uma ideação suicida, fala-se de um embotamento afetivo, ou seja, aquele enfraquecimento na energia de certas funções. Fala-se também de sintomas negativos ao falar de esquizofrenias, que além do embotamento afetivo, tratando-se dos sintomas negativos, encontramos a alogia, que há de ser a ausência de ideias, que há de ser a ausência de pensamentos. Nos sintomas negativos, encontramos ainda a abulia, que há de ser uma dificuldade acentuada, uma dificuldade significativa de tomar decisões que são voluntárias. Ou até mesmo, podemos falar aí, tratando-se da abulia, podemos falar da falta de lógica nas ações. Podemos falar da incapacidade relativa ou até mesmo temporária de iniciar o que quer que seja. Por quê? Porque o sujeito, o ser humano, ele está ali com a sua vontade ausente devido a esta diminuição notável de sua energia. Então aqui eu trouxe para vocês sintomas que acometem as esquizofrenias, porque são vários os tipos de esquizofrenia, né? Então eu falo aqui de sintomas que são típicos, de modo generalista, que são característicos das esquizofrenias. Mas o que é que acontece? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu irei trazer para vocês, né, comentários de fato sobre as alternativas, para que a gente possa chegar àquela alternativa que há de ser a mais assertiva, a mais coerente, que esteja aí de fato de acordo com o que o enunciado da questão pede, tá bom? É isso. Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar aí os meus projetos. Você vai encontrar o link que vai te encaminhar para o curso livre, o curso autoinstrucional de psicanálise lacaniana, tá bom? É um curso onde eu venho tratando da psicanálise lacaniana de modo minucioso, do modo mais básico ao mais avançado, certo? O curso é contínuo, está em constante andamento, portanto é por assinatura. Você paga um valor de R$50 por mês para que você possa ter acesso vitalício à plataforma e assistir a hora, o tempo que quiser, as aulas que lá estarão e que serão sedimentadas. Este curso vale certificado de hora complementar. É um curso dividido em módulos e em cada módulo eu sedimento um quantitativo de horas, portanto, cada módulo vale um certificado de hora complementar, onde lá na plataforma você vai ter acesso às informações de como que você solicita o seu certificado, tá bom? Então clica no link para conhecer a página do curso, tá? O link vai estar aqui no comentário em destaque.
Para além disso, no comentário em destaque você vai encontrar aí um link que vai te caminhar para o processo de resgate da subjetividade. Há de ser um processo em que eu trago reflexões aprofundadas sobre a vida, sobre o ser no mundo, sobre aquilo que acaba sequestrando o ser humano dele mesmo. Neste processo, você tem direito a uma sessão por mês diretamente comigo para falar das tuas questões, para falar das tuas dores, para que assim eu possa te acolher, para que assim eu possa refletir diretamente com você sobre as tuas questões, sobre aquilo que te promove uma perda do teu si mesmo, tá bom? Então, este processo também é por assinatura, porque é um processo contínuo, certo? E está no valor de R$80 por mês, tá certo? Para além disso, você vai encontrar aí no comentário em destaque o meu WhatsApp. Eu atuo como psicólogo de abordagem psicanalítica. As minhas sessões são 100% online. Se você está precisando de um acompanhamento psicológico e você deseja fazer isso por meio da internet, através da minha condução, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para que você possa daí então ter acesso às informações mais pertinentes com relação ao processo de psicoterapia online, tá certo? Para além disso, você encontra aí mais algumas outras informações sobre meus projetos aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.